Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um vídeo unboxing de umas fãs que eu comprei aqui no AliExpress. Como vocês já sabem, né, eu estou fazendo aqui uma sequência de vídeos sobre fãs do AliExpress, essas fãs chinesas, né? E a fã dessa vez é mais um kit Unifãs da Junker Leopard, tá rapaziada? Eu comprei aqui alguns outros produtos também, uma outra fã aqui separada, um outro Ruby aqui também para poder estar fazendo o teste para vocês. Esse kit de fãs aqui me custou R$ 155,88, mais um imposto ali de 17% de ICMS, que na verdade chega próximo ali de 22%. E recente aí está com uma polêmica a respeito da questão das taxas, né? Eles estão querendo taxar aí também produtos abaixo de $50, uma taxa aí cerca de 20%, mais os 17% de ICMS, vai equivaler a uma taxa ali próximo de uns 44% a 50% de taxa. Então, se você quer comprar aí produtos no AliExpress abaixo de $50, já aproveita enquanto essas taxas aí não começam a ser aplicadas. Aqui dentro dessa embalagem veio aqui mais produtos, rapaziada, porque eu adicionei ele no carrinho para poder aproveitar ali o frete e cupons também, beleza? Eles juntaram então essas três encomendas e colocaram todas elas em uma encomenda só. Veio aqui então numa embalagem aqui bem grande, né? Bem embalada ali também. Eu vou estar abrindo aqui para poder mostrar para vocês aí certinho. Mais um outro modelo da Junker Leopard, modelo Interestelar V2 RS. Qual que é a diferença? Esse modelo RS é um modelo que não tem RGB no meio do fã. Eu fiz aqui o review recente também do modelo Interestelar V2, onde ela tem o RGB tanto aqui em volta do fã, como no meio aqui do fã também. Vale muito a pena essas fãs, porque elas têm uns acabamentos muito bacana, tá, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês aqui certinho como que ela é, né? Tem a versão dela aqui no preto, né? A versão toda black. Tem a versão dela aqui também toda no white, né? Eu comprei o modelo white reversa. Então são aquelas fãs que tem um fluxo de ar invertido, beleza? Aqui nas especificações técnicas dela, né? Diz ser ali os fãs padrão de 12 centímetros, né? Por 2,5 cm. Rotação ali mínima de 900, máxima de 1850, porém o modelo V2 bateu 2100. Vamos ver como que vai ficar essa daqui. O CFM dela cerca de 68, que é um CFM ali bem próximo da realidade, né? A pressão estática dela também é uma pressão até considerável, 2,4 mm. E a interface dela ali é 12 volts PWM para o fã e 3 pinos ARGB para o LED. E vamos abrir ela aqui para ver como que está por dentro da embalagem, como que veio, se ela é exatamente igual àquela outras fãs que eu comprei aqui. Ela abre assim dessa forma, como vocês podem ver, ela é muito bem embalada. Vem esse tipo aqui de espuma, né, para poder proteger melhor ali os fãs. Ela sai assim dessa forma o outro lado, né? E está aqui o conjuntinho de 3 fãs. Lembrando que são fãs unifãs, tá, rapaziada? Ela vai encaixando uma na outra ali e você utiliza apenas 2 cabos, né, 2 fios ali, um responsável para rodar o fã e o outro responsável pelos LEDs. E aqui estão os cabinhos delas. E o interessante também dessas fãs é que ela acompanha duas conexões dessas. Então, se você precisa ligar ali 2 fãs em um local do gabinete e um fã separado, você consegue utilizar um conector desse para 2 fãs e um outro conector desse para o fã separado. Aqui dentro veio os parafusinhos também, né? Ele é todo cromadinho ali. O modelo preto vem os parafusinhos pretinhos. E as fãs, elas são dessa forma aqui, rapaziada. Ela tem o RGB aqui tanto nessa lateral, como uma fita bem fininha aqui em volta. E ela não tem o RGB aqui no meio do fã. Ele tem esse acabamento aqui todo cromado aqui no meio, né? É uma peça ali de alumínio, muito bacana, dá um efeito ali muito bonito mesmo. E o RGB nessa lateral é dessa forma aqui. Eu vou estar instalando ele aqui e mostrar para vocês certinho, né? Como que faz ali a ligação dele. E também mostrar para vocês os efeitos ARGB desses fãs, porque são os fãs que têm um RGB diferenciado, assim como o modelo V2. As conexões dos fãs aqui é uma conexão PWM de 4 pinos, né? Essa conexão aqui é padrão, onde vai ali no CPU fan, no sys fan, no chassi fan, né? Cada placa-mãe tem um nome ali diferente. Lembrando que o consumo deste fã é de 0,19 amperes, então este consumo aqui dá para você ligar até 5 fãs em uma conexão PWM da sua placa-mãe, que tem ali o consumo de até 1 amperes. Para placa-mães que tem ali suporte até 2 amperes, você consegue ligar ali até 10 fãs em apenas um conector. Mas é só você pegar também e dividir a quantidade de fãs que você tem no seu gabinete, do seu air cooler, water cooler, e dividir pela quantidade ali de saídas PWM da sua placa-mãe, beleza? Ela tem essa interligação aqui também que você pode estar ligando o próximo conjunto ali de fãs. E o estilo das hélices dela é dessa forma. Ela possui ali 2, 4, 6, 8, 9 hélices. Então são umas hélices ali bem curvadinhas dessa forma, onde produz ali bastante vento, fazendo ali também pouco barulho. A bordinha dela aqui é um pouquinho grossinha, né? Fazendo com que a hélice dela seja um pouquinho mais curta, né? Algumas fãs, como aquela da Upsiren que eu fiz de review recente aqui, ela tem essa bordinha bem fininha, fazendo com que esse hélice seja um pouquinho mais compridinho, né? Ele passa bem próximo aqui da borda, tendo ali um ótimo airflow também. Para poder fazer a ligação dela aqui, vocês olham certinho o lado, né? Esse aqui é um conector macho,
você vai pegar aqui e olhar o lado conector fêmea e encaixar ela assim dessa forma. Só ajustar ela assim uma com a outra e puxar ela assim para frente, que ela já vai encaixar perfeitamente. A mesma coisa vocês fazem com o outro. O lado aqui macho, esse outro lado aqui fêmea, vocês encaixam ela assim dessa forma e chia ela assim para frente, que vai estar conectado ali todos os fãs assim dessa forma. E a conexão dela, para vocês poderem ligar, né, vocês olham aqui o lado macho, o conector aqui é fêmea, só vocês alinharem aqui certinho dessa forma e empurrar ele assim para frente. Só encaixar ele assim, já vai estar ligando ali todos os 3 fãs conjugados e você vai utilizar apenas 2 cabos para poder ligar ali os fãs. Essa conexão aqui, como eu comentei com vocês, é padrão. Vocês podem estar ligando ali no PWM da sua placa-mãe ou de uma controladora também. Seja uma controladora comum, semelhante a essa, da Coolmon, ou aquela da Aigo também. Ou se não, você pode estar ligando também em uma controladora da Lianli. Como eu já mostrei para vocês aqui no meu canal, essa controladora da Lianli, modelo SL, ela serve ali também. Ela tem essa conector aqui PWM de 4 pinos, que vocês podem estar ligando ela assim, dessa forma, que vai funcionar ali normalmente. E para ligar aqui o RGB dos fãs, rapaziada, tome muito cuidado para vocês não queimarem os seus LEDs, porque essa conector aqui de 3 pinos só pode ligar no conector ARGB de 3 pinos, seja da sua placa-mãe ou seja da sua controladora. Não vai ligar no conector de 4 pinos, porque você vai queimar. Inclusive, a outro modelo V2 igual essa, eu queimei ele porque eu acabei ligando errado numa outra ligação que eu estava fazendo, num outro experimento que eu estava fazendo com a controladora da linha ali. Veja o vídeo lá que vocês vão entender certinho o que eu estou falando. Para poder ligar os LEDs deles, se sua placa-mãe não tem essa saída RGB de 3 pinos, você obrigatoriamente vai precisar de uma controladora RGB de 3 pinos, semelhante a essa. Esse modelo aqui é o modelo básico da Teucer, mas você pode estar utilizando também as saídas ARGB dessas controladoras aqui também, semelhante a essa, da Coolmon, aquela da Aigo e outras controladoras que tem no mercado também. Ou você pode estar usando uma básica igual a essa, só para poder ligar ali os LEDs. Eu vou ligar aqui e mostrar para vocês como que é o RGB dessas fãs. E o que vocês puderam observar, então, nesse RGB dessas fãs, rapaziada? Olha só, semelhante com aquele outro modelo Interestelar V2, essas fãs, ela tem um RGB que vai passando um para frente. Olha só que interessante, olha que legal. Eu curti muito, mas muito mesmo, o efeito dessas fãs da Junker Leopard e aquele modelo também da Upsiren por esse motivo. As fãs tradicionais, geralmente, ela fica rodando aqui o RGB, roda aqui o RGB e roda aqui também o RGB. Já esse outro modelo se assemelha bastante com o da Lianli, porque ela vai passando assim, dessa forma. O efeito aqui do RGB, rapaziada, são bem semelhantes em várias controladoras. Como essa daqui tem um botãozinho, eu posso estar mudando aqui o efeito, né? Aqui, por exemplo, eu aumento a velocidade dela para ser um pouco mais rápida, e aqui eu vou mudando os efeitos. São vários e vários efeitos que tem nas controladoras, como aqui as cores fixas também, né? Tem cores fixas ali que você pode estar colocando, fica assim dessa forma. Ou os efeitos, né, que vai passando ali para frente, né, como vocês podem ver, ela vai passando ali, é bem interessante, bem legal mesmo. Eu curti muito o RGB dessas fãs por causa disso. E como ele não passa, né, como o RGB não passa aqui no meio do fã, fica um pouco mais discreto, né, não fica aquele RGB tão forte aí no seu gabinete, fica bem delicado mesmo e eu achei bem interessante. Se eu mudar aqui os efeitos RGB, como vocês podem observar, ele vai mudando sim, passando assim dessa forma, daqui para lá, né? Mas e se eu ligar aqui os LEDs dessas fãs na controladora da Lianli? É isso que eu vou fazer para vocês aqui agora. Como vocês já sabem, né? Eu já mostrei para vocês aqui no meu canal como faz para poder ligar outros fãs comuns nessa controladora da Lianli, o modelo SL. Vocês vão precisar deste cabinho, né, que liga aqui nessa conector RGB de 3 pinos da controladora, que vira uma conexão RGB de 3 pinos. Eu vou ligar ela aqui agora para poder mostrar para vocês como que fica então o efeito RGB dessas fãs na controladora da Lianli. Eu vou tirar ela aqui dessa controladora e vou passar então para essa conector aqui. E olha só, rapaziada, fica o mesmo efeito ali das fãs da Lianli. Como vocês podem ver, esse modelo aqui é da Redragon, tá, rapaziada? É um modelo ali em parceria com a Lianli, mas ela é igual a fã da Lianli. Ela só não tem aqui o cromadinho aqui no meio do fã. Ela tem um símbolo aqui da Redragon, mas é o mesmo fã. Mas olha só como que fica o efeito. Que top, galera! Muito bonito mesmo. E outra coisa bem interessante, apesar dessa controladora aqui, ela é compatível com qualquer placa-mãe. Então é possível você controlar aqui todos os efeitos RGB dela, porque a interface dela é USB 2.0. Você vai ligar ali na sua placa-mãe. Inclusive a placa-mãe que eu estou utilizando aqui é aquele modelo de Xeon, né? Aqueles modelos bem básicos ali. Ela está ligada aqui embaixo, nessa conector aqui, USB 2.0. Aquele que vai no painel frontal mesmo da placa-mãe. E aqui na controladora da Lianli, rapaziada, dá para vocês controlarem então todas as saídas que tem aqui na controladora. São 4 saídas RGB que você pode estar controlando.
E os efeitos, né, por exemplo, se eu colocar aqui uma cor estática e aplicar ela, essa daqui, por exemplo, né, a da linha ali, vocês conseguem identificar ali cada fã, cada cor dela individual. Porém, as fãs aqui desse outro modelo, ela não consegue identificar certinho, por causa ali provavelmente da quantidade de fãs, ou talvez algum CI que tenha ali na fã para poder identificar qual cor que vai ficar cada fã. Porém, olha só como que fica neste outro modelo. Ela consegue identificar, ficar bem próximo ali. No caso, as duas fãs identifica como se fosse a primeira e o terceiro fã aqui fica como se fosse a segunda. Já essa outra fãzinha que também está ligada aqui, conjugada com essa, ela faz ali o efeito da primeira fã. Assim, então, se você tiver ali outras fãs tradicionais, ela vai sempre repetir ali o efeito da primeira fã, beleza? E outros efeitos aqui também, apesar de como este aqui, por exemplo, que vai passando ali para frente, ela fica ali com um efeito bem semelhante sim com o da linha ali. Como vocês podem observar, ele vai passando ali de um fã para o outro, bem semelhante como é os efeitos ali na linha ali. Inclusive, ele tem um lado também, né, que você pode estar aplicando aqui dentro da controladora, tem a velocidade também que você pode estar aumentando ou diminuindo aqui também. Tem aqui o brilho, né? Você pode estar aumentando ou diminuindo aqui também por meio da controladora da linha ali. Mas se você não tem a controladora linha ali, vocês podem estar utilizando na controladora dessa daqui mesmo, a controladora normal ali, que vai ter os efeitos bem semelhantes aqui também e vai ficar muito bonito na questão aqui dos ARGB. E vamos fazer aqui agora o teste, né, de RPM, né? Qual é o RPM então que bate este fã? No caso aqui também eu vou estar fazendo o teste aqui na controladora aqui da linha ali também, porque ela tem aqui a opção de você fazer ali curva de fã. Como por exemplo, né, eu estou ligado aqui essas fãs neste conector aqui, que no caso é o conector 4. Então eu posso estar fazendo ali um controle de fã baseado então tanto na temperatura do CPU como na GPU. Então é muito interessante essa controladora da linha Li justamente por isso. É uma controladora que está na faixa de pouco mais de R$ 100, mas para quem curte e quer um estilo de RGB dessa forma, vale muito a pena estar utilizando essa controladora. Porque ela consegue então sincronizar com esse aplicativo independente da sua placa-mãe, se ela tem aquela saída RGB de 3 pin ou não. Basta você ligar então nesse conector USB que eu mencionei para vocês aqui, o 2.0 do painel frontal. Desliguei aqui as fãs da linha ali para poder fazer o teste aqui de RPM máximo nessas fãs. Como vocês podem observar, dá para fazer aqui a curva de fã certinho, né? Tem aqui algumas curvas pré-definidas. Eu também posso estar definindo aqui uma outra curva também, como por exemplo, se eu quiser colocar ela aqui no máximo, né? E aplicar aqui, vamos ver como que vai ficar a questão do RPM dela. No caso aqui fica registrando também o RPM, né? Tá batendo ali 1830 agora no momento, que está assim batendo ali com as especificações técnicas dela, que é de 1850. Tá rodando ali sempre próximo ali de 1800. Não está fazendo muito barulho, tá, rapaziada? Tem bastante vento aqui também produzindo, né? Então é um fã ali que vale sim muito a pena, porque olha só, como vocês podem observar, tá balançando bem aqui os papelzinhos, né? São aqueles papelzinhos leves aqui também, né? Mas ela sim tem um airflow muito top mesmo, fazendo ali pouco barulho. O modelo V2RS, ela chegou a bater mais de 2000 de RPM, já esse outro modelo ficou ali próximo de 1800 de RPM, né? Como vocês podem observar, está em 1740 aqui agora. Se eu colocar ela prensada assim dessa forma, onde pesa mais, ela cai para 1710, que também está tranquilo, né? Porque está colocando ali um certo peso nela. Lembrando que esses fãs aqui são fãs reversos. Ele está puxando o ar para cá por causa do modelo aqui do fã certinho, né? Ele tem aqui as hélices invertidas e o fã forward, que é os modelos tradicionais, seria modelos igual a essa aqui da linha ali, onde joga o ar para lá, né? Porque ela tem o modelo de hélice dessa forma assim, empurra o ar naquele sentido. E esse outro modelo aqui é ideal para você estar utilizando ali em gabinetes aquário, onde você coloca ali na parte de baixo jogando o ar para cima ou naquela parte vertical puxando o ar de fora para dentro naquela parte vertical. E o outro modelo de fã que eu tenho bem semelhante a esse, que tem um RGB apenas na borda, é esse outro modelo aqui, JM5 da Teusser. São fãs muito top também, tá, rapaziada? Porém, esse fã aqui, como vocês podem observar, ele tem um efeito RGB um pouco diferente. Olha só como que ele é. Então, o efeito RGB deste fã aqui da Teusser, ele é um pouco diferente. Por quê? O segundo e o terceiro fã apenas repete o que o primeiro fã está fazendo. Ele não passa assim para frente dessa forma, como este fã aqui da Junker Leopard, esse modelo V2RS, e aquele modelo Upsiren também tem exatamente esse mesmo efeito. Já esse outro fã aqui da Teusser, ele apenas passa aqui, o segundo e o terceiro fazem ali o mesmo efeito. Eu curti mais esse tipo aqui de efeito, porque ele vai passando e fica ali bem próximo, bem semelhante ali com os efeitos da linha ali. Lembrando que se você ligar ele também na controladora, o efeito vai ser bem semelhante. Não é porque está ali na controladora da linha ali que ele tem aquele efeito diferenciado. Ele mesmo estando ligado aqui nessa controladora, ele tem um efeito diferenciado também porque ele vai passando assim para frente. Olha só, ele passa e vai,
passa o outro verdinho, né? Passa o outro azulzinho. E já esse outro modelo aqui, ele não faz ali exatamente, né? Ele apenas ali repete o segundo e o terceiro, faz exatamente ali o mesmo movimento. Ele não passa aqui de fora a fora dessa forma. Então, por isso que eu tenho recomendado mais esse tipo aqui de fan, porque ele tem um efeito RGB diferenciado, tem um acabamento muito bom também. E se você curte com RGB no meio do fan, você pega o modelo V2, e se você curtiu esse modelo aqui, você pega ali o modelo V2 RS. Eu vou estar deixando também o link na descrição. Inclusive, todo início de mês, nesse início de julho agora, o Dia dos Namorados, vai ter aí cupons também. Vocês podem estar utilizando o meu link para poder estar comprando e aplicar ali o cupom para ter um desconto ali bem bacana, beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês então no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e nem que seja um pouco. Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilhe esse vídeo também com seus amigos que estão procurando aí uma fan top para o seu gabinete, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.